Imagine a cena: a escuridão da madrugada, o silêncio da casa quebrado apenas pela batida acelerada do seu próprio coração. O suor frio escorre pela testa enquanto lembrança vívida de um sonho insiste em permanecer. Não é qualquer sonho. As imagens, as palavras, até mesmo as sensações parecem tão reais que você sente que não foi apenas imaginação. É nesse instante que uma pergunta surge: será que Deus tentou falar com você enquanto dormia? Desde os tempos mais remotos, o Senhor se revela através dos sonhos. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que receberam mensagens divinas enquanto repousavam. José, filho de Jacó, viu o futuro em símbolos de espigas e estrelas. O faraó do Egito foi avisado sobre 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de fome, e por causa desse aviso um povo inteiro foi salvo. O rei Nabucodonosor recebeu visões sobre impérios que ainda nem existiam, e Daniel foi levantado para interpretar aquilo que a mente humana jamais poderia compreender sozinha. Esses relatos não foram preservados por acaso. Eles são sinais claros de que Deus fala no silêncio da noite, quando nossa mente descansa e nosso espírito está mais aberto. Muitas vezes, os sonhos surgem como alertas. Pode ser que o Senhor esteja tentando abrir seus olhos para um perigo que você não vê durante o dia, ou para revelar a verdadeira intenção de pessoas que o cercam. Outras vezes, eles vêm como consolo, como um abraço invisível de Deus em momentos de dor, lembrando que Ele não o abandonou. Há também sonhos que direcionam, apontando caminhos, confirmando decisões, ou até mesmo mudando o curso de uma vida inteira. Assim aconteceu com José, no Novo Testamento, quando o anjo lhe disse em sonho que não tivesse medo de receber Maria, e mais tarde, que fugisse para o Egito para proteger o menino Jesus. Se não fosse por essas revelações noturnas, a história da salvação poderia ter seguido outro rumo. O mais impressionante é que esses sonhos não ficaram presos no passado. Até hoje, o Senhor continua falando, despertando pessoas no meio da madrugada, trazendo visões que transformam destinos. O problema é que muitos ignoram, achando que foi apenas coisa da mente cansada. Mas e se for mais do que isso? E se aquele detalhe que você insiste em lembrar for exatamente a chave que Deus lhe entregou? Não é curioso que alguns sonhos desapareçam da memória tão rápido, mas outros ficam gravados como se fossem tatuagens na alma? Talvez não seja coincidência, mas propósito. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar juntos em 7 sonhos bíblicos que carregam mensagens urgentes de Deus. Eles não são apenas relatos antigos, são faróis que iluminam o presente e guiam os passos de quem está disposto a ouvir. A cada exemplo, pergunte a si mesmo: e se Deus já estiver me mostrando algo semelhante? Será que estou prestando atenção ou estou deixando escapar a resposta que tanto tenho pedido em oração? Porque a verdade é simples: os sonhos de Deus não são ruídos noturnos. Eles são cartas celestiais escritas no silêncio da noite, esperando para serem lidas por corações atentos. Hoje você pode descobrir que aquilo que parecia apenas uma imagem estranha, na realidade, é uma mensagem divina clamando para ser entendida. O primeiro deles é o sonho do faraó, interpretado por José no Egito. Imagine o palácio real, o homem mais poderoso do mundo antigo sendo perturbado por uma visão estranha. 7 vacas gordas e saudáveis saíam do rio, mas eram devoradas por 7 vacas magras e feias. Logo em seguida, 7 espigas cheias e bonitas eram engolidas por espigas secas e queimadas pelo vento. Nenhum sábio do Egito conseguiu interpretar. Mas José, servo de Deus, revelou o mistério: haveria 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome. Essa mensagem não era apenas simbólica, era um alerta prático para todo um império. Graças a esse sonho, José se tornou governador e salvou milhões da destruição. A lição para nós é clara: Deus pode usar os sonhos para nos preparar para tempos futuros, para que aprendamos a não desperdiçar a abundância e a nos organizar antes da crise chegar. Talvez o Senhor esteja tentando te mostrar algo semelhante, que é hora de se preparar, de guardar, de vigiar. O segundo sonho marcante é o de Jacó em Betel. Jacó estava fugindo, sentindo-se sozinho e vulnerável, carregando medo e incerteza. Ao deitar-se com uma pedra por travesseiro, ele sonhou com uma escada que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo, e ouviu a voz de Deus confirmando: eu estarei contigo e não te deixarei. Aquele sonho foi como um abraço do Senhor em meio ao desespero. Talvez você também já se sentiu sem rumo, sem ninguém ao seu lado, e de repente teve um sonho tão vivo que parecia uma visita celestial. É a forma de Deus dizer: você não está sozinho. Eu caminho contigo, mesmo quando você não percebe. Esses sonhos vêm para nos lembrar que a presença de Deus é real, constante e inabalável. O terceiro sonho poderoso foi dado ao rei Nabucodonosor. Ele sonhou com uma grande estátua, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. De repente,
uma pedra desceu do alto, atingiu a estátua e a destruiu completamente. Daniel interpretou: os reinos humanos, por mais grandiosos que pareçam, são passageiros. Só o reino de Deus é eterno. Essa revelação é urgente também para nós hoje, porque quantas vezes colocamos nossa confiança em riquezas, títulos, governos e poderes terrenos, esquecendo que tudo isso é instável. O sonho de Nabucodonosor nos lembra que o verdadeiro alicerce da nossa vida precisa estar no reino de Deus, porque somente ele permanece para sempre. O quarto exemplo está no Novo Testamento, e envolve José, o marido de Maria. Enquanto ele dormia, um anjo apareceu em sonho e disse: não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Depois, já com Jesus recém-nascido, outro sonho trouxe uma ordem ainda mais urgente: foge para o Egito, porque Herodes procura a criança para matá-la. José obedeceu imediatamente, e graças a isso, a vida do Salvador foi preservada. Esses sonhos mostram que Deus não fala apenas de forma simbólica, mas também dá instruções claras, práticas e de proteção. Quantas vezes você já teve um sonho que parecia um alerta, como se fosse um aviso para evitar um caminho, mudar uma decisão, se afastar de alguém? Esse pode ter sido o cuidado de Deus com você. O quinto sonho é o de Salomão em Gibeão. Após oferecer 1000 holocaustos, ele teve um sonho em que Deus lhe apareceu e disse: pede-me o que quiseres. Salomão poderia ter pedido riquezas, fama, poder ou longevidade, mas pediu sabedoria para governar com justiça. E o Senhor se agradou tanto que lhe concedeu sabedoria, mas também riquezas e honra. Esse sonho nos ensina que até durante o descanso, Deus pode nos dar oportunidades de escolhas que mudam o curso da nossa vida. Se hoje, enquanto você dormisse, Deus lhe desse a chance de pedir algo, o que você pediria? Esse é o momento de refletir se temos buscado apenas bênçãos materiais ou se pedimos aquilo que agrada ao coração de Deus. O sexto exemplo volta ao Egito, novamente com os sonhos do faraó, mas aqui o detalhe é a repetição. Ele sonhou com vacas e depois com espigas, 2 vezes a mesma mensagem, confirmando que aquilo vinha de Deus e que aconteceria em breve. José explicou: quando Deus repete algo em sonho, é porque o assunto é firme e urgente. Talvez você já tenha experimentado isso. Um mesmo tema que aparece várias noites seguidas, ou um símbolo que insiste em retornar. Isso pode ser Deus insistindo para que você não ignore a mensagem. É por isso que muitos homens e mulheres de fé mantêm um caderno de sonhos ao lado da cama, para registrar e depois orar pedindo clareza. O sétimo e último sonho foi o da esposa de Pilatos, durante o julgamento de Jesus. Ela enviou uma mensagem ao marido dizendo: nada faças a este justo, porque muito sofri hoje em sonhos por causa dele. Mesmo diante da maior injustiça da história, Deus ainda enviou um aviso. Mas Pilatos ignorou. Esse episódio é um alerta para nós. Quantas vezes Deus fala, avisa, mostra um sinal claro, e nós escolhemos não dar ouvidos? Muitas vezes o sonho é um último chamado de Deus para que evitemos um erro grave. A esposa de Pilatos percebeu, mas o governador fechou o coração. E a pergunta que fica é: será que nós temos ouvido quando Deus tenta nos alertar? Esses 7 sonhos bíblicos nos mostram que Deus fala para nos preparar para o futuro, para nos consolar na solidão, para nos mostrar que tudo é passageiro, para nos proteger de perigos, para nos dar escolhas sábias, para confirmar mensagens insistentes e para nos alertar de erros fatais. Por isso, não despreze os sonhos que mexem profundamente com você. Nem todo sonho tem origem divina, é verdade. Mas alguns são instrumentos preciosos do Senhor para nos guiar. A chave é sempre buscar discernimento na oração, na palavra e na confirmação espiritual. Agora eu quero te convidar a uma oração. Senhor, nós te agradecemos porque a tua voz continua viva e presente, até mesmo enquanto dormimos. Dá-nos sensibilidade para reconhecer quando o Senhor fala conosco em sonhos. Dá-nos coragem para obedecer, sabedoria para discernir e paz para caminhar na tua vontade. Em nome de Jesus, amém. E antes de terminar, me responda nos comentários: qual desses sonhos bíblicos mais falou ao seu coração hoje? Eu quero ler a sua experiência. E se você deseja ir ainda mais fundo nesse tema, clique no próximo vídeo que aparece na tela agora e descubra como a oração e o jejum podem abrir ainda mais os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus.